Teremos agora a palestra Liability Management via Mercado de Capitais, QCRI, com rotulagem social, com o senhor Henrique Paim. Atualmente, ocupa o cargo de CFO da Direcional Engenharia, desde dezembro de 2019. Trabalhou no mercado financeiro em diversas áreas de grandes bancos de atacado por mais de 20 anos, tendo iniciado sua carreira como trainee de mesa de operações do Unibanco em 1999. Formado em Economia pelo FMG, com especialização em Finanças pelo IBMEC e EMBA pela FDC. Possui curso de formação executiva em Harvard, com foco em estratégia, e em SEAD e Fundação Dom Cabral, com foco em transformação digital. Henrique, fica à vontade. Boa noite, senhoras e senhores. Obrigado pela presença de todos em nosso evento. Gostaria de agradecer especialmente o convite do nosso presidente executivo do IBF Minas Gerais, senhor Júlio Damião, para participar desse evento. Também do professor da Fundação Dom Cabral, conselheiro de empresas, professor senhor Carlos Braga. Presente na mesa aqui também, senhor Ronaldo Pereira. Muito obrigado pelo convite, pela participação e por compor essa mesa. É uma honra poder estar aqui com vocês, muitos conhecidos, um time importante nosso aqui da Direcional, da Riva, da Direto. Obrigado pela presença. Time importante de executivos, de colegas de mercado. É muito satisfatório poder estar aqui dividindo um pouco da experiência que a gente teve no Liability Management da Direcional. Então, a gente vai trocar algumas ideias e depois vamos estar abertos aqui para perguntas e respostas, para a gente poder contribuir. Me apresentando um pouquinho melhor, eu sou formado em Economia, como bem comentado aqui pelo senhor Ronaldo. Fiz MBA na Fundação Dom Cabral, então escolas mineiras, sou de Belo Horizonte, mineiro raiz, mineiro da gema, como a gente gosta de brincar aqui. E a gente vem fazendo na Direcional um exercício grande de gestão do endividamento, num período relevante agora, que foi o período da pandemia, que trouxe um trabalho adicional, trouxe uma necessidade de uma criatividade adicional para que a gente pudesse realmente ter resiliência e conseguir superar os desafios ao longo deste período tão desafiador. Eu preparei aqui para compartilhar com vocês uma breve apresentação. Espero não gastar muito tempo aqui com essa breve apresentação e espero trazer elementos que possam agregar na carreira executiva e na experiência de vocês. Sempre acontece isso. Quando a gente capricha muito na apresentação. Para que lado que é aqui? Tá bom. Então, perfeito, vamos lá. Eu queria compartilhar um pouquinho com vocês sobre quem é a Direcional. Direcional é um grupo que tem 41 anos de idade, é um grupo que foi criado, que foi fundado pelo Dr. Ricardo Valadares Gontijo, que é o nosso presidente de administração. Hoje, a sucessão já aconteceu, há 3 anos atrás, o processo de sucessão aconteceu de forma muito bem organizada, e o Ricardo Ribeiro, que é o seu filho, assumiu a presidência da companhia. Então, uma empresa familiar, a gente brinca que é uma empresa que tem CPF, então, para os credores, geralmente é importante, a empresa não só ter um CNPJ, mas também ter um CPF que você pode ligar, que vai estar ali alinhado, que vai estar super comprometido com o negócio. Esses acionistas conhecem a engenharia profundamente, ambos são engenheiro civil pelo FMG também, e ambos foram medalha de ouro nas suas graduações. Eles são apaixonados pela engenharia,
e isso na incorporação, na construção imobiliária, faz uma grande diferença na nossa percepção, né? Ter dono, um dono que tem barriga no balcão, o dono que corre atrás, que está acompanhando cada bit and byte do negócio, faz uma diferença grande nesse setor. Outra diferencial que a gente acha, que a gente vê, né, um diferencial competitivo quando a gente olha com nossos concorrentes, é a presença geográfica. Alguns concorrentes nossos estão muito concentrados em São Paulo, no Rio de Janeiro. Nós estamos presentes em 9 estados, 40 cidades. Isso traz um elemento de portfólio, de diversificação de portfólio importante. Então, São Paulo, por exemplo, está passando por um boom imobiliário. Esse boom imobiliário acaba trazendo inflação de insumos mais rigorosa, inflação de mão de obra mais rigorosa, e a gente tem esse portfólio, apesar de custar um pouco mais caro, porque eu tenho que ter G&A nas regionais que eu atuo, nas regiões metropolitanas que eu atuo, na nossa visão, do ponto de vista de gestão de risco, faz bastante sentido ter essa pulverização. A gente, aqui no Brasil, tem que ter, todos nós, temos que ter uma capacidade grande de se reposicionar. Aos 41 anos, a gente se reposicionou diversas vezes em mercados, nichos de mercados foram criados, foram destruídos, não por nossa vontade, por questões governamentais, por questões de renda, pelas mais diversas questões, e a gente, em 41 anos, teve a capacidade de se reinventando, e essa reinvenção fez uma diferença grande para a gente poder chegar aqui, um olhar estratégico, um olhar de governança importante, um olhar de escuta ativa, né? Eu acho que tem um valor dentro da direcional, quer dizer, eu tenho certeza, tem um valor que é a humildade, e a humildade significa você escutar. Então, temos conselheiros independentes, a gente gosta muito de conversar como bons mineiros e escutar e fazendo ajustes das nossas operações como elas devem ser feitas para que a gente possa ter sustentabilidade e perenidade dos negócios. Nós temos uma experiência ampla, a gente já fez muitas unidades ao longo desses 41 anos, sempre focado na habitação popular de baixa renda. Mais recentemente, a gente entrou com a Riva, que é uma subsidiária integral nossa, no negócio de média baixa renda, num passo acima do Casa Verde e Amarela, que é o programa governamental, que é o antigo Minha Casa Minha Vida, que foi criado lá atrás, no governo do PT, passou por diversos governos sendo reforçado, né, que usa recursos do FGTS para financiar e para subsidiar a casa própria. O Brasil é um país muito pobre, a gente tem 8 milhões de famílias em déficit habitacional, é um dado da Abrainc. Esse déficit cresce ao longo do tempo, então é um problema. E aqui no Brasil a gente tem metade da população sem saneamento básico, 2/3 da população sem água potável. Então, realmente, a nossa operação, o nosso propósito, que é transformar vidas e construir um futuro melhor, nos traz muito orgulho de participar dessa transformação do Brasil, né? Obviamente, num grau menor, né? A gente não tem uma capacidade de transformar o Brasil numa dimensão maior, mas são 15 mil unidades habitacionais por ano, ou seja, se você considerar que são 4 pessoas por família no Brasil, você está falando de 60 mil pessoas por ano tendo a sua vida completamente mudada, morando num apartamento digno, com água tratada, com saneamento básico, com água potável, com área de lazer, com segurança, dentre outros benefícios que o imóvel que nós produzimos fornece para os nossos clientes. O nosso modelo é verticalizado, não dá para fazer casa própria, casa popular no Brasil com custo baixo se a gente não fizer em escala, se a gente não fizer fábrica. Então, o que a gente tem? A gente tem formas de alumínio com parede de concreto, então a gente importa formas da Ásia, injeta concreto e essa obra vai subindo muito rapidamente. Então, a gente não empilha mais tijolo, né? A gente brinca alvenaria estrutural, tem muitos operadores ainda que operam empilhando tijolo. A gente deixou de empilhar tijolo, fazer alvenaria estrutural já desde 2009, quando nós fizemos o IPO. Desde 2009, nós somos negociados no novo mercado, melhor nível de governança corporativa da Bolsa, e a gente foi pioneiro para trazer essa metodologia, essa tecnologia para cá, para o Brasil.
e essa tecnologia hoje ela é bem explorada por outros concorrentes nossos e traz uma eficiência operacional importante na construção das unidades mobiliárias. E só isso permite que eu construa com custo baixo e consiga estar aderente às faixas que são definidas no programa social governamental Casa Verde e Amarela, que é o nome atual do programa. E, por último, né, eu acho que quando a gente anda na direcional, tem nossos colegas que estão aqui prestigiando a apresentação, a gente ecoa nos corredores eficiência operacional, eficiência operacional, eficiência. Então, quer dizer, nosso DNA é um DNA muito forte de eficiência operacional, a gente vai atrás de cada centavo, a gente não pode se dar o luxo de gastar com o que não é necessário, porque só assim a gente vai viabilizar a construção eficiente, com custo competitivo para o nosso cliente final. Aqui alguns grandes números, né? Então foram mais de 144 mil unidades entregues desde o nosso IPO, uma quantidade importante, um impacto grande, mais de 340 projetos, então uma capacidade, um track record, né? Uma capacidade de entregar extremamente relevante, eu acho que isso faz muita diferença. Nós, no meio da pandemia, 1 ano e meio atrás, a gente obteve o melhor nível de classificação de risco de crédito de uma grande agência internacional, que é a S&P. Então, nós fomos upgraded para AAA na pandemia, algo que era impensado, né? Você fala assim, puxa, o público, a confiança do consumidor vai cair, as pessoas físicas vão parar de comprar apartamento, vão perder emprego, e exatamente o contrário aconteceu, e vocês vão ver os números aqui, e esse AAA nada mais é do que uma chancela dessa qualidade do trabalho que vem sendo feito. 3 bilhões de reais em lançamentos em 2021, a gente espera mais um ciclo de crescimento importante para 2022, um dos endividamentos mais longos do setor, e eu vou explicar com mais detalhes para vocês como nós chegamos aqui, e baixa alavancagem. A família é uma família conservadora, os executivos que lá estão são executivos conservadores, e a gente quer dormir à noite, a gente quer olhar a estrutura de capital com muito cuidado, porque o negócio, mesmo com as características que o nosso negócio tem, ele tem um ciclo longo, e por ter um ciclo longo, a gente não pode perder de vista a estrutura de capital, uma operação desalavancada. A gente não tem espaço para errar na questão da estrutura de capital. Então, aqui a gente tem 15% de dívida líquida sobre PL, aproximadamente. Para vocês terem uma ideia, o nosso covenant financeiro, o único covenant financeiro que nós temos nas nossas dívidas de mercado de capitais, e para quem não sabe o que é covenant, é uma condição máxima que, se eu bater nesse covenant, eu tenho consequências graves, potencialmente de vencimento antecipado da dívida, e aí, obviamente, se toda a dívida vence antecipadamente, tem uma chance de eu não ter capacidade de pagá-la, nosso covenant é 50%. Então, quer dizer, eu poderia alavancar o grupo direcional 3 vezes mais e ainda está abaixo do nosso covenant financeiro, para vocês verem como a gente opera, tal como operamos na engenharia com redundância, a gente opera também na nossa estrutura de capital com bastante redundância. E 0,6 dívida líquida sobre EBITDA, tem um número mágico aí que o mercado financeiro gosta de utilizar, que é 3 vezes, né, até 3 vezes, dependendo da taxa de juros, dá para ir um pouquinho mais. Países desenvolvidos têm taxa de juros muito baixa, dá para ir a 5. Países como o Brasil, 2 já é alguma coisa que você já tem que começar a ficar atento, mas de 2 a 3 é aceitável. O nosso considerando o EBITDA anualizado, é de 0,6 vezes dívida líquida sobre EBITDA, o que comprova nosso conservadorismo. E aqui mostrando um pouquinho, vou ser bem rápido, mas como que a gente vem crescendo, né? A média anual de crescimento que a gente vem tendo desde 2017, o nosso ciclo de negócio lança um empreendimento, vende um empreendimento na planta e depois vai avançando a obra, e aí tem um negócio na contabilidade que é o percentage of completion.
eu vou medindo essa obra, o agente financeiro vai fiscalizando essa medição e eu vou receitando. Então, o ciclo é lanço, vendo e receito. E aí vocês veem que está acontecendo exatamente todo o ciclo, eu estou cumprindo ele de uma forma adequada. Continuamos crescendo com baixa alavancagem e agora percebendo ali, quer dizer, lançando sem gerar estoque, lançando e vendendo num ritmo, numa velocidade de vendas interessante, e agora avançando obra rápido, usando essa forma de alumínio com parede de concreto que eu comentei, para que essa obra avance rápido, como ela está bem vendida, você começa a ver receita rápido e o negócio acaba sendo gerador de caixa. Nessa pandemia, a gente também conseguiu manter margens brutas estáveis. A gente sofreu um pouquinho agora, mais no final. Nossa margem bruta chegou a 38 ali no segundo trimestre de 2021, se eu não estou enganado. A gente teve uma pequena compressão das margens brutas. A gente acha que essa compressão ainda acontece mais um pouco. A gente pode chegar a 34 de margem bruta. Isso muito efeito da inflação de insumos. O aço subiu de forma relevante. O Barcelos está falando que não subiu, não, mas subiu bastante. Não foi culpa do Barcelos, não, certamente. O aço subiu de forma relevante, o cimento subiu de forma relevante, você teve crise de cadeia de suprimentos, o lead time para os produtos chegarem nas obras piorou por conta da crise da cadeia de suprimentos, muita gente foi para lockdown. No Nordeste, a gente teve alguns lockdowns mais severos, que a gente teve que desmobilizar algumas obras. Então, é natural que a gente tenha esse ponto, né, de sofrer um pouco na margem. Concomitantemente, a nossa margem sofreu menos porque eu tive uma capacidade de repassar o preço do meu produto, continuar repassando o preço continuamente. A gente tem uma governança dentro do grupo direcional para repasse de preço. Para vocês terem ideia, essa governança, em algum momento, a gente fazia reuniões quinzenais para repasse de preço, porque senão a gente, de fato, não teria sustentabilidade do negócio, porque as margens sofreriam muito. Alguns concorrentes nossos sofreram bastante com as margens, demoraram um pouco mais a repassar preço, e a gente conseguiu realmente manter mais. E, adicionalmente, ter uma estrutura de capital folgada permitiu, em algum momento, em 2021, com custo de capital muito baixo, a Selic a 2% ao ano, da gente montar alguns estoques de segurança. Então, a cearia vinha, a indústria siderúrgica vinha com aumento, a gente pagava antecipadamente e conseguia garantir um preço, e a gente acabou se estocando um pouco mais também para proteger a nossa margem ao longo do tempo. E aqui todo financista gosta de ver o EBITDA, né? Então um EBITDA muito comportado, uma evolução até relevante ali do segundo trimestre de 2021 para o segundo trimestre de 2022. Então isso acaba demonstrando sinais vitais do negócio muito positivos. Um negócio que eu até estava comentando com o time do Diário do Comércio ali fora, um negócio com a característica camelo, né? Diferentemente do unicórnio, o camelo bebe pouca água e atravessa o deserto de 50 quilômetros e dá conta, tem resiliência de aguentar né, os desaforos, tem as inflações, e a gente realmente se percebe que o nosso negócio é um negócio muito resiliente. Com uma pandemia, a gente conseguir avançar e ter resultados como estes comprovam exatamente isso que eu estou comentando. A gente vem passando por um processo de transformação digital intenso. A pandemia certamente acelerou esse processo, ele já vinha um pouco antes acontecendo, principalmente na frente comercial. Então, a gente já vinha investindo na célula digital para gerar leads, para ter o funil de vendas e ter cada vez mais assertividade no funil de vendas com as redes sociais, melhorando nossa experiência do cliente no digital. Então, assinatura de contrato digital, a gente tem isso há muito tempo. Os bancos não usavam, eu era do Itaú, e a Direcional, eu atendia a Direcional pelo Itaú, e a Direcional brigava comigo para a gente ter contrato digital, e o Itaú não tinha no jurídico aprovado ainda a iniciativa de contrato digital.
E aí a gente foi fazendo e, com a pandemia, a gente acabou acelerando de forma substancial a transformação digital na companhia. Nos últimos 2 anos e meio, um pouco mais de 2 anos e meio, quase 3 anos que eu estou na Direcional, a gente saiu de 0 RPAs. Para quem não sabe o que é o RPA, são os robozinhos que fazem processos automáticos que você programa e ele vai repetindo os processos e evita que você tenha uma quantidade importante de pessoas fazendo funções que não criam valor, né? Então, você acaba focando as pessoas onde elas, de fato, criam valor. E hoje nós temos mais de 100 robozinhos operando no back-office da companhia, o que acaba traduzindo aqui numa capacidade nossa de ter uma alavancagem operacional, ou seja, crescer a empresa, mantendo o headcount, mantendo despesas sob controle, o que gera uma eficiência e uma alavancagem operacional, de fato, de poder usar os recursos mais eficientemente. Isso acaba se traduzindo no lucro líquido, né? Então, nosso lucro líquido do segundo trimestre de 2021 para o segundo trimestre de 2022 cresceu 38%, a margem líquida atingindo 13%, que nada mais é do que o resultado de manter margens brutas levemente cadentes por tudo que eu expliquei, apertar o meio do sanduíche ali, que é o SG&A, ao máximo, com muita digitalização, e aí a gente conseguir realmente entregar um retorno final, um lucro líquido final para o nosso acionista e para os nossos acionistas em geral. A gente tem mais de 30 mil acionistas, nossas ações são negociadas pela B3, então a gente entregar um retorno importante para o nosso acionista. E aquilo que eu comentei, quer dizer, tudo na Direcional parte da estrutura de capital. Não tomamos nenhuma decisão de investimento, não tomamos nenhuma decisão de distribuição de dividendos, pagamento de retorno, recompra de ações, qualquer que seja a decisão que tenha dispêndio de capital, sem olhar a estrutura de capital. Então, vocês percebem claramente no gráfico da extrema esquerda que nosso caixa é um pouco menor que R$1 bilhão, nossa dívida bruta é 1.200 bi aproximadamente, e nossa dívida líquida são 216 milhões. Para um tamanho de companhia como a Direcional, realmente é uma dívida líquida que eu brinco que você não precisa de nenhum gênio financeiro para administrar. E a gente não quer isso, quer dizer, a gente quer ter facilidade na administração dessa dívida líquida, a gente quer dormir à noite. Aqui no Brasil, a gente sai de um juros A2 e vai para um juros de 13,75 em um ano, então a gente tem que realmente tomar muito cuidado, olhar com bastante cuidado a alavancagem e só tomar decisões quando a gente tiver tranquilidade nesse ponto da estrutura de capital. Uma dívida, além de ser baixa a dívida líquida, muito alongada já previamente. Esse aqui é o número do segundo trimestre, já com caixa de 1 bilhão, a gente consegue pagar 4 anos de endividamento de mercado de capitais, que é o endividamento total, e 91% do endividamento bancado por mercado de capitais, e aqui usando diversos bolsos, usando o bolso de pessoa física, usando o bolso de investidor institucional, de CRI, de fundo imobiliário, debênture para investidor institucional, quer dizer, uma parcela pequena da dívida bancada bilateralmente por agentes financeiros. E aqui, só para completar, uma capacidade da empresa com todo esse modelo de negócios que a gente comentou, de geração de caixa, de bancar um negócio com a própria geração de caixa, de ser conservador, uma capacidade de devolver dinheiro para o acionista, né? Então, desde 2009, que foi nosso IPO, nós devolvemos para o nosso acionista mais de R$1 bilhão, somando-se aqui dividendos e recompra de ações. Um resumo em relação de quem somos, o Grupo Direcional, e agora vamos para o ponto que eu acho que é o mais interessante, né? A gente fez, ao longo desses 2 últimos anos, com toda a pandemia, com toda essa crise, com toda a volatilidade que a gente viu nos mercados, a gente captou R$850 milhões no mercado de capitais de renda fixa. O mercado de capitais sempre recebeu o Grupo Direcional de uma forma muito receptiva.
E aqui eu coloco os detalhes da captação. Então, no primeiro quadro, as debêntures para investidores institucionais, a gente liquidou no dia 21/9/2020, estava grave, estava num ápice, ainda tinha ali, estava chegando a segunda onda, então a gente teve 2,11 vezes demanda sobre a oferta que a gente fez. A gente captou uma operação de 5 anos, com 4 anos de prazo médio, sem qualquer tipo de garantia real, né, com amortizações no terceiro, quarto e quinto anos, numa taxa de CDI mais 2,85. Essa taxa é alta para os padrões da companhia, vocês vão ver como que a gente melhorou de lá para cá, mas logo depois que a pandemia começou, a gente tinha visibilidade zero e nós, em uma semana, captamos R$200 milhões a CDI mais 4, bilateralmente, com alguns bancos. E esse CDI mais 4 é mais caro do que o CDI mais 2,85, então a gente se refinanciou. Essa dívida que a gente tomou para garantir 200 milhões a mão, a gente tinha, naquele momento tinha 700 milhões de caixa. A gente aumentou o caixa para garantir uma sustentabilidade maior do negócio, no caso da crise ser mais severa, conservadoramente, e a gente conseguiu prepagar essa dívida mais cara antecipadamente com essa emissão em mercado de capitais. Depois disso, alguns meses depois, a gente emitiu mais um CRI dessa vez. O CRI para pessoa física, para fundos imobiliários, tem o incentivo do imposto de renda, todos devem saber. A gente emitiu 200 milhões, já conseguimos chegar em 7 anos, um prazo longo para o setor. A gente conseguiu chegar lá, amortizações no quinto, no sexto, sétimos anos. Nessa emissão, já em PCA, mais 4,8444, o que a gente prontamente swapou para CDI, mais 1,4522. O nosso caixa está aplicado em CDI, então o descasamento entre IPCA e CDI não faz sentido para nós, e a gente contabiliza esse swap através do hedge accounting, para que a gente não tenha volatilidade na nossa DRE ao longo da vida da operação. Então, mais uma operação com 2 vezes demanda, no meio da confusão, e a gente sendo muito bem recebido pelo mercado de capitais. E, por último, a debênture, 100 milhões, que esse dinheiro a gente discutiu muito com o Conselho de Administração, a gente não precisava, e definitivamente a melhor hora de captar dinheiro é quando você não precisa dele, porque na hora que você precisa realmente, o investidor ou o banco tem a faca e o queijo na mão. Então, você não precisar do dinheiro, você antecipar o movimento, você andar com uma posição de caixa. Júlio Damião, acho que reforça muito isso nos posts dele nas redes sociais, que eu concordo plenamente. Então, a gente captou 100 milhões adicionais. Essa operação foi vendida antes da gente fazer o roadshow, então eu coloquei ali que foi um private placement, porque a gente nem teve a oportunidade de fazer book building, porque na hora que a gente falou, vamos fazer, a operação já estava integralmente vendida, já no nível de preço muito mais próximo ao nível que nos parecia ser o nível de spread da direcional, CDI mais 1,65, e a gente mais uma operação concluída com sucesso. E, mais uma vez, no meio do caminho aqui, não tem nenhuma operação que não foi concluída com sucesso, que eu escondi, não. Tá? Então, assim, todas as operações que a gente veio ao mercado, a gente concluiu com sucesso e a gente teve uma boa recepção do mercado de capitais. E eu reputo a isso a muita conversa, a estar com o dedo no pulso, do mesmo jeito que a gente faz com as obras, com a engenharia, a gente faz na área financeira, muita conversa com os agentes, muita conversa com os coordenadores, muita conversa com os investidores, para que a gente possa tentar perceber o momento mais adequado. Podemos errar, obviamente, mas ao longo dos últimos 2 anos a gente teve uma assertividade grande. E, por último, que eu acho que é o objeto aqui principal da nossa conversa, foi o CRI, um CRI pioneiro para uma companhia de capital aberta com ações negociadas no novo mercado, um CRI com rotulagem social. A gente conseguiu chegar num prazo de 10 anos, operação sem garantias reais, amortização no 8º, 9º e 10º ano, juros semestrais. A gente tomou a IPCA mais 6,49,99, e a gente swapou, tal como a gente fez naquela outra emissão IPCA, para CDI mais 1,22. Então, quer dizer, captamos uma operação de 10 anos, com 9 anos de prazo médio, a CDI mais 1,22, teve 1,2 vezes demanda, e aí você fala assim, puxa, essa empresa, o que acontece?
não tem nada de genial aqui. A gente pegou uma circunstância de mercado que tinha uma taxa pré na curva longa com muito prêmio, e na hora que você swapava o IPCA para o CDI+, você usava esse prêmio para reduzir o seu spread de crédito, e por isso a gente conseguiu realmente captar essa operação numa taxa. Assim que a gente concluiu essa operação, no dia 4/7, quando ela foi liquidada, alguns bancos estavam emitindo letras financeiras de 5 anos, o prazo quase a metade desse, a CDI mais 1,40, numa taxa superior, bancos de varejo de grande porte, numa taxa superior do que a gente captou aqui. Mas, mais uma vez, não significa que o meu spread de crédito é melhor do que o dos bancos, mas pela circunstância de ter conseguido aproveitar uma gordura na curva pré-fixada do swap. E a rotulagem te deu um book mais firme? Então, muito boa pergunta, professor Carlos. A gente teve, nosso target eram 250 milhões de reais. Por ser uma ICVM 400, existe uma diferença, tem uma ICVM 476, que é uma instrução que você não precisa de uma aprovação prévia da CVM, é rápida, você liquida com 15, 20 dias. E você tem uma ICVM 400, que, como ela tem um foco num público de varejo, você leva 4 meses para estruturar. Então, você tem vários rituais com a CVM de aprovação da documentação. A CVM tenta proteger o investidor, pessoa física. E teve um roadshow bem extensivo. E, numa das reuniões do roadshow, um dos investidores âncora, ele citou, ele morava perto de um projeto nosso, e ele citou o tamanho do impacto social que o nosso projeto em São Paulo, o tamanho do impacto do social que o nosso projeto causava. Quer dizer, que era uma área degradada, que era uma área quase uma cracolândia, e que o empreendimento trouxe uma urbanização, um desenvolvimento da microrregião super importante, e ele veio com uma ordem superior a 90 milhões de reais, o que permitiu com que a gente atingisse 300 milhões de reais. Então, não dá para garantir que ele entrou só porque tinha rotulagem social. A rotulagem social foi uma decisão nossa sem pretensões econômicas. Então, quando a gente decidiu fazer a rotulagem social, a gente não estava buscando um preço mais baixo, a gente não estava buscando um book mais forte, a gente simplesmente acreditava que o nosso propósito ele tinha muita aderência com o impacto social. Então, na hora que a gente está... O Dr. Carlos, eu acho que vai falar com muita propriedade sobre esse tema, que ele é um super especialista, talvez o maior do Brasil. Mas se você está no país nórdico, falar de ambiental, eu acho que é natural, né? Porque o social já não é mais o problema. A renda per capita já supera 40 mil dólares, né, por ano. Na hora que você fala de social aqui no Brasil, talvez seja onde está o principal problema, né? Então, a gente percebia isso estava no nosso DNA, teve um time importantíssimo envolvido nessa operação. Então, mais uma vez, as informações que são exigidas pela Second Part Opinion, que foi a Citaui, nesse caso, que é uma empresa que faz análise para conceder ou não a rotulagem social. Ela pede uma gama de informações, as informações não estavam consolidadas num único ambiente. Então, deu um trabalho adicional importante para nós. Eu não sei o que eu fiz aqui. Deu um trabalho importante para nós e a gente ficou muito orgulhoso de ter conseguido concluir com sucesso essa primeira operação com rotulagem social. Adicionalmente, como a gente falou de uma operação de 10 anos, esse é o cronograma de amortização da nossa dívida antes da operação de CRI. Esse cronograma passou a ser esse. Então, ou seja, nós saímos de 37 meses de duration de endividamento para 51 meses de duration de endividamento. Então, foi algo realmente transformacional para o nosso cronograma de amortização de dívida. E agora eu vou falar exatamente da rotulagem social. A Citaui, que foi essa Second Part Opinion, ela identificou que nós estamos aderentes a 4 princípios dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eles estão grifados aí: erradicação da pobreza, cidades inteligentes e sustentáveis, desenvolvimento urbano, crescimento econômico,
estão todos grifados, aí, o 1, 8, 10 e o 11. Então, isso está claro no nosso relatório. Esse relatório é um relatório público. Se vocês tiverem interesse em acessá-lo para fazer uma leitura, terei o maior prazer de compartilhar com os colegas. E aqui eu vou comentar um pouco, né, qual que é a leitura que a gente faz dos Green Bonds. Então, quando a gente estava discutindo estrategicamente o que fazer, a gente percebeu que havia dois caminhos. Um caminho que é o caminho do aprendizado, que é o caminho que nós tomamos, e um caminho que o professor Carlos chama de caminho raiz, né, que é exatamente o título vinculado à sustentabilidade, Sustainability Linked Bond, onde você tem metas sociais ou ambientais, e essas metas permitem ou que você tenha um step down de taxa, ou seja, uma redução de taxa por cumprir as metas, ou se você não cumprir as metas, você tem um step up de taxa, um crescimento das taxas. A nossa operação não é assim. A nossa operação tem um carimbo, o dinheiro é carimbado para projetos sociais de amplo impacto social, e eu acho que isso está aqui. E a gente resolveu dar esse passo primeiro, antes de partir para um Sustainability Linked Bond. É um mercado que está começando ainda no Brasil, lá fora já é um mercado bem pujante, mas olha a quantidade de Green Bonds já emitidos aqui no Brasil, saindo de 1 bilhão, um pouco menos de 1 bilhão, ele é um arredondamento, um pouco menos de 1 bilhão em 2018, atingindo 84 bilhões de reais. Vai crescer, tá? Eu acho a percepção que a gente tem aqui é um mercado que vai crescer bastante. E aqui um pouco do detalhe do nosso relatório. Então, o SBP são Social Bond Principles, são quatro princípios, né? Então, o uso de recursos, seleção e avaliação de projetos. A gente foi considerado aqui nesses dois princípios, alinhados como liderança, ou seja, quem usa melhor os princípios na visão da Citaui. E aqui tem um texto que depois eu posso compartilhar com vocês, mas que fala exatamente como que eu vou usar o dinheiro, vou atuar com rendas entre R$ 2.000 e R$ 4.000 no grupo 1 e o 2 do programa Casa Verde e Amarela, como que eu vou selecionar os projetos. Então, ele detalha quais são as regras aqui para que a gente obtivesse a rotulagem social. E aqui os dois outros princípios, né? A gestão de recursos, que a gente ficou um passo abaixo de liderança. Por que isso? Se a gente quisesse ter liderança nesse tema, a gente teria que colocar os recursos numa conta de patrimônio separado, numa conta apartada, com custo de capital no Brasil como ele não faria o menor sentido fazer uma emissão que a gente tivesse que separar os recursos do nosso caixa como um todo. Então, a gente foi confortável aqui, que é o segundo step. E no relato, que é o disclosure que a gente vai dar das questões de investimento, publicação, colocar no site do IRI, fazer relatório de acompanhamento, a gente também recebeu o item liderança, e isso vai ser acompanhado ao longo do tempo pela Citaui. E aqui os projetos que serão financiados, a gente não coloca o nome nem as regiões por questões estratégicas, mas tem todos os projetos, a Citaui chegou a ter todo o detalhamento, georreferenciamento, população, todo o impacto que isso geraria. Então, são projetos na magnitude de 800 milhões de reais, onde os 300 milhões, 37%, serão usados, que foram obtidos com essa emissão desse CRI com rotulagem social. E alguns indicadores financeiros que a gente vai acompanhar. Então, a alocação dos recursos por cada um dos projetos. Mais uma vez, isso aqui não é uma meta, e são indicadores financeiros que vão constar no nosso relatório de sustentabilidade e que nós vamos acompanhar a amplitude do impacto do CRI na nossa operação através desses indicadores sociais que foram definidos a 4 mãos com a Citaui. Muito obrigado. Estou super à disposição no final para perguntas e respostas. Passo a palavra aqui de volta para o Dr. Ronaldo.